Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à TV Bunkyo, o espaço reservado para quem convive com a cultura pop japonesa. Eu sou a Roberta Tiepo. Eu sou o Ricardo San e este programa é uma produção da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, Bunkyo, com apoio principal da Sakura Alimentos. E o programa de hoje está bem variado, viu, San? Nós vamos falar de mobilidade urbana com segurança, sobre a bebida mais famosa do Japão e de nostalgia do jeito que você gosta. Oh, gosto muito! E no Japé Pop dessa semana, vamos falar delas, das japonesas que invadiram o nosso país no início da década de 70 e hoje estão por toda parte, vão com você para todo lado e são sinônimos de confiabilidade e economia. Você sabe de quais japonesas eu tô falando, né, Roberto? Japonesas? San, eu não faço ideia. Fala logo. As motos japonesas, Honda, Yamaha, entre outras japonesas que rodam pelas estradas brasileiras. E moto é pop e essas principais montadoras têm origem no Japão. Pois é, San, de um tempo para cá, muitas pessoas, devido ao trânsito das grandes cidades, acabaram se rendendo à economia de tempo e combustível oferecido pelas scooters. E o nosso repórter Nilson Nil foi fazer um curso na sede da Yamaha Motor do Brasil e mostra pra gente como foi. As motos sempre foram sinônimo de liberdade e mobilidade urbana em todo o país. No início, elas eram importadas e chegaram aqui por volta de 1910. Nos anos 50, surgiram as primeiras motos produzidas no Brasil, entre elas Vespas e Lambretas. Nos anos 60, com a popularização do automóvel, as vendas caíram e só retomaram na década seguinte com a chegada das marcas italianas e japonesas. Com o preço do combustível cada vez mais alto e o trânsito caótico nas capitais, de lá para cá, o número de motoristas habilitados com a CNH do tipo A só tem aumentado. Agora, o porquê que as motos japonesas são as queridinhas dos brasileiros? Alguns estudos, como o realizado pela revista Quatro Rodas em parceria com a consultoria JD Power, apontam que as marcas japonesas como Honda, Yamaha e Kawasaki estão sempre entre as mais confiáveis do mercado brasileiro de motocicletas. O estudo avaliou diversos aspectos como qualidade, confiabilidade, performance, design e custo-benefício, entre outros. Além disso, a reputação das marcas japonesas no mercado brasileiro também é bastante sólida, o que contribui para a confiabilidade percebida pelos consumidores. Isso se deve, em parte, à longa presença dessas marcas no país, que já contam com uma base sólida de clientes satisfeitos. E na correria do dia a dia, acabei optando pela compra de uma moto. Na hora da escolha, entrei para o mundo das scooters, que são bem mais fáceis de pilotar, pois não tem marcha, e tem um preço bem mais em conta. Eu mesmo fui muito resistente em aderir ao mundo das duas rodas, que sempre esteve muito ligado a acidentes e quedas. Afinal de contas, aqui, o equilíbrio tem que ser uma constante. Uma das iniciativas que me fizeram tomar coragem foram os diversos cursos que as montadoras oferecem. Escolhi um dos cursos presenciais oferecidos pela Yamaha Motor do Brasil, em sua sede em Guarulhos. O instrutor Hélio Mazzarella, certificado pela Yamaha do Japão desde 2012, conta pra gente como funciona essa iniciativa. O YRA é um programa mundial que está presente em mais de 40 países. Então vem um instrutor do Japão, ele passa aqui 5 dias para nos formar, instrutores, para que a gente possa formar instrutores dentro da rede de concessionária. Então eu trabalho aqui na fábrica já há 10 anos e passamos a cada 4 anos tem uma reciclagem desse curso, E aí esse programa ele é realmente mundial. Então o que nós ensinamos aqui é o que é ensinado na Indonésia, que é ensinado nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então esse é um programa mundial da Yamaha. E aí a gente cede aqui o nosso espaço, para quem está aqui em São Paulo, a gente cede o espaço para o pessoal vir fazer o treinamento aqui na Yamaha. Então tem dado muito certo e o pessoal tem gostado bastante. Vamos ver aí como vai ser, né? A
aproveitar aí todas as técnicas que vão ensinar aí, né? E levar pro dia a dia, né? Nos foi explicado como o simples fato de sentar da forma correta na scooter garante mais estabilidade e segurança. E mesmo num simples exercício, os instrutores estavam o tempo todo de olhos e ouvidos atentos para nos dar a melhor orientação. Você tem uma mão pesada, né? Percebeu? Sua mão é... Não tô falando que é errado, mas você tem uma mão pesada. Você, quando vai acelerar, você acelera mesmo. Tá. Então, assim, isso é errado? Não é errado. Mas procura agora... O legal desse exercício é fazer você controlar a nossa Porque eu tô mente. brincando pra segurar. A nossa mente pra, cara, você ser o mais suave possível, Tá. entendeu? Talvez você vai ter que frear menos pra você andar na mesma velocidade que você tá, mas principalmente nessa retomada, assim, ó, eu percebi desde o primeiro exercício que você tem a mão pesada, a hora que você dá a mão, você voou, né? Tá. Scooter, beleza, ela não vai derrapar, não é igual uma moto grande que você der a mão de uma vez, ela rederrapa. Sabemos disso, mas procura só concentração sua, só pra você melhorar você mesmo. Tá bom. Tá? Não é pra você deixar de fazer isso, mas Foi uma manhã intensa que mesclava a teoria com a prática. Você já ouviu aquele ditado que diz que saco vazio não para em pé? Motociclista também não. Por isso, pausa para o almoço que nos foi oferecido no refeitório da empresa. Aproveitei o nosso momento de descanso para perguntar para os alunos o que eles estavam achando do curso. A gente precisa prestar muita atenção em moto, né? Tem que entender bem os riscos que tem, mas dá para se divertir, desde que você saiba pilotar de uma forma segura e aproveitar as facilidades da moto. Mas se existe algo que felizmente vem caindo, é o preconceito. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, entre os anos de 2011 até o fim de 2020, houve um aumento de quase 95,7% de mulheres com habilitação do tipo A. Isso, sem dúvida, é reflexo da equidade de gênero num espaço que até então era dominado por homens. Tá sendo ótimo, né? Porque ainda mais pra mim que sou nova de carta, tirei carta faz pouco tempo, uns 4 meses. Então tô aqui para aprimorar, para aprender, né? Tô gostando bastante. Então é sempre importante, porque sempre tem os vícios, né? Tem algumas coisas que a gente precisa corrigir. Então todo mundo consegue entender que é da importância. Cara, é um ótimo jeito de fidelizar os clientes, né? E de trazer o piloto pra condução correta, né? Eu vim aprender algumas técnicas com a scooter, que é uma pilotagem totalmente diferente, né? E sempre tem alguma coisa pra aprender, né, cara? Sempre tem algo que você faz errado, sempre tem alguma coisinha pra acrescentar na pilotagem pra ficar uma coisa mais segura, né? E recomendo todo mundo vir. É bom saber que tem gente rodando com a gente aí, igual a turma aí, que tá se capacitando, tá interessada, tá se cuidando, e é isso. A gente poder aproveitar aí. Show de bola rodar nas motinhas aí e vamos em frente. Depois dos conselhos, vamos para mais uma tentativa. Agora melhorou. Eu vi você voltando Eu vi você voltando agora. Eu falei, ele vai passar. Não, foi ótimo, perfeito, cara. Obrigado. Valeu. A verdade é que depois deste curso, realmente mudei a minha forma de pilotar. É importante ressaltar que a credibilidade das motos japonesas no Brasil está intimamente ligada a fatores como a manutenção adequada dos veículos e a forma como são utilizados pelos proprietários. Portanto, é fundamental que os consumidores sigam as orientações dos fabricantes em relação à manutenção preventiva e uso adequado das motos, a fim de garantir a sua durabilidade. Graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu passar várias técnicas aí que vai facilitar aí todo o movimento, toda a pilotagem deles no dia a dia, né? E aí, já é apaixonado por motos? Ou ainda está precisando tomar coragem?
Na página da YRA, você também encontra diversos cursos online. E esta pode ser a melhor forma para você começar a desmistificar essa ideia de perigo quando se trata do mundo das duas rodas. Olha aí quanta coisa interessante, hein, Roberto? Você viu só que capricho da Yamaha, né? Não é só vender motos, é também ensinar segurança para quem utiliza os produtos, né? E o Nilson Nil gostou muito, que eu tô sabendo, ele gosta de moto. E como eu havia comentado nos episódios anteriores, sim, hoje vamos falar de nostalgia, a minha praia, né? Coisas antigas. Quem assistiu bastante TV nos anos 70 e 80 lembra dos heróis japoneses Ultraman, Ultra Seven, o Spectroman, e nos anos 90 teve Flashman, Jaspion, Giban e o famoso Jiraiya. Aliás, Roberta Tiepo, o que viria a ser virado no Jiraiya? Sam, pra mim, virado no Jiraiya é quando você fica meio com aquele espírito de justiceiro, sabe? Você quer resolver alguma injustiça que fizeram com você. Mas é melhor a gente dar uma olhada na matéria. É bem verdade que o movimento cosplay tokusatsu não é uma exclusividade do bairro da Liberdade. Mas sabia que parte da sua história no Brasil começou aqui? Na época das locadoras de fitas de vídeo, tinha uma especializada em conteúdos vindos do Japão. E foi por esse portal que muitos heróis atravessaram o planeta e desembarcaram por aqui, sendo exibidos na extinta TV Manchete pelas mãos de Toshihiko Egashira. Ah, você é mais velho, assim como o nosso apresentador Ricardo San? Então não poderíamos deixar de mencionar um ícone dos anos 60, National Kid. Ou mesmo a família Ultra dos anos 70, ou Robô Gigante, ou Spectroman. Tokusatsu é a abreviação de Tokushukoka Satsuei, que significa filmes de efeitos especiais. Outra característica é que os personagens são de carne e osso, os chamados live action com muitas lutas coreografadas. Então podemos dizer que fazer um cosplay de um personagem desses beira a perfeição, pois se você parar pra pensar, até os originais são feitos dessa maneira. Diogo Miyahara, que vem de uma família musical, sempre gostou de cantar e na sua adolescência levou isso a sério, sendo até um vencedor de concursos de karaokê. Ele nos conta como entrou para este mundo dos super-heróis nipônicos. Então Toshihiko Egashira estava em ascensão, né? Um grande empresário da Everest Video, né? De Cara Filmes, e aí foi quando houve esse convite para também fazer o teste, né, para cantar as músicas do disco do LP, né, do Jaspion, Changeman, né, e posteriormente participar também de shows, né. Mas tudo começou, né, quando a Brademe lançou o seu primeiro Mangacon, né. Então teve o Grande Prêmio Mangacon, onde eles reuniram, né, os melhores ilustradores, desenhistas de mangá, e fizeram também o primeiro concurso de cosplay aqui no Brasil. Então não tinha isso antes, né? E aí nessa eles queriam colocar algo a mais, que era colocar alguém cantando, como se fosse um animequê, né? Um karaokê voltado assim para aqueles fãs, né, de temas de abertura e encerramento de anime, né? Então foi nessa época que eu fui convidado, né? Diogo explica por que começou a se caracterizar nas suas apresentações. Normalmente, né, eu não visto, né, eu não me caracterizo. É que de um tempo para cá as pessoas achavam, né, que faltava alguma coisa, né? Os fãs, né? Diogo, você nunca pensou em usar, né, uma roupa? Nossa, imagina você de armadura. De armadura é impossível você cantar, né, vestido uma armadura do Jaspion, né? É difícil. Mas eu falo, olha, se for uma característica do personagem civil, aí dá para encarar. Então desde então eu comecei a experimentar, né, aparecer no palco, né, cantando, usando uma referência, né, dos personagens a qual eu canto, né, das músicas. Então o Jaspion é um deles, o Jiraiya
né? Eu já apareci cantando com o kimono do Jiraiya, né? O Dogi do ninja de Togakuri e dos Changeman, né? Então, e não só isso, né? Então, aquele tchan do momento do show é os cosplayers, né? É os meus parceiros do Tokusatsu Cosplay, que sempre está comigo, né, nos shows. Eles são uma grande referência, né? Porque os personagens são praticamente assim, é muito fiel ao original. Então, eles aparecem no palco e eu entro também caracterizado, né? Então, se tá o Change Dragon, por exemplo, eu tô de Tsurugi, né? Que tô lá de vermelho, né? Se tá o Change Griffon, porque não dá para reunir todo mundo, né? Então, eu tô de preto, então, e por aí vai, né? Quem vê o Dani chegando assim, puxando uma mala de viagem nos eventos, nem imagina que ele está prestes a se transformar num super-herói. Os cosplayers que participam desse movimento geralmente são muito dedicados e trabalham duro para criar seus trajes, utilizando técnicas avançadas de costura, maquiagem e adereços, para se assemelharem o máximo possível aos personagens originais. Além disso, eles muitas vezes participam de competições de cosplay em eventos e convenções, onde são avaliados por suas habilidades em criar e interpretar personagens de Tokusatsu. Fanático pelos Changerman, em 2004, visitando um evento sobre o assunto, deparou-se com atores originais de alguns seriados e pensou, por que não? E aí, falando que vem, eu quero ir de Change Dragon. Change Dragon sempre foi o meu preferido desde a infância. E aí eu quis, não sei como ia fazer, mas eu consegui um cosmaker e a amiga da minha mãe na época era costureira e ela fez meu primeiro uniforme. Esse já é o meu segundo. Ela fez meu primeiro uniforme, deu tudo certo e encarnou em mim até hoje, 17 anos só. A paixão pela cultura é tão grande que ele queria mais. Depois veio a vontade de querer falar japonês. Aí eu procurei aqui a aliança também. Eu fiz 3 anos e meio. Completei o básico. E hoje eu consigo ler, eu preciso mais praticar. Eu preciso mais para poder fazer esse Noryokushiken que até hoje eu não fiz. Muita gente fala, faz o 4 já, que você já tem um conhecimento. Então eu só tende a aumentar. Saímos com ele pelas ruas da Liberdade para ver a reação das pessoas. Te espanta, de repente, encontrar um Changerman aqui no meio da rua, aqui na Liberdade? Ah, pra mim não é tão surpresa assim. E aí, você acha que tá bem arrumadinho, tá parecido? Ah, tá bacana, tá bacana. É uma nostalgia, né, ver um personagem desse, assim, remete muito à infância. Uma infância boa, né? Infância boa. Tempos bons. Muito tempo que eu conheço ele. Mas eu conheço bastante Tokusatsu, né? Jaspion, Changeman, Jiraiya, Giban. E aí, mãe, conhece o personagem? Sim, Power Ranger, bem antigo. A gente gostava muito. Ele adora assistir. Ah, ele assiste? Assistia muito, agora um pouco menos, mas antigamente ele assistia todas as séries, desde os antigos até os novos, recém-lançados. Quando vocês vêm aqui até a Liberdade, o que vocês procuram, sim? A gente procura coisas diferentes. Ele, como gosta de assistir muita série, ele assiste Naruto e outras coisas, a gente vê fantasia, vê roupa, blusas, e eles gostam muito. Te remete à infância também? Total. Changeman, Change Dragon. São duas reações. As crianças, os adolescentes, né, eles têm um olhar, quando é aos pais, nossa, do meu tempo. Aí os caras, sério, pai? Eu estive numa rádio recentemente, o pai que ficava mais feliz ao me ver do que os filhos ficaram. Meu pai tá tendo ali. Então os pais dizem, ó filho, o pai era o herói do pai, esse era o herói do pai. No geral, o movimento Cosplay Tokusatsu no Brasil é uma expressão do amor e admiração dos fãs pela cultura pop japonesa e pelos personagens de Tokusatsu, e é uma forma divertida e criativa de celebrar essas séries icônicas. Já aproveitando o programa de hoje com esse tema, faça uma visita na nova ala do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil dedicada à cultura pop. Aqui a nossa nova instalação, né,
do Bunkyo, né, que é o painel da cultura pop, né, que não traz somente a parte dos animes, né, que todo mundo, né, é grande fã de anime, né, mas sim também do tokusatsu, porque tudo tá ligado, né, então qual é a diferença, né, do anime e tokusatsu? Eu acho que não tem uma diferença aqui no Brasil, porque no final das contas, é uma referência da cultura japonesa. Então, a gente chama hoje da cultura pop. Então, uma grande referência, né, o que nós temos aqui dentro, realmente, visualmente, você vendo aí, tem os Cavaleiros do Zodíaco, né, que fez um grande sucesso também na TV Manchete, né? Tem o Akira, né, que, nossa, realmente também aqui foi um grande marco, né, dos animes. E o Jaspion, né, o Jiraiya, o Kamen Rider Black, né, que foi cedido, né, pela Sato Company e pelo nosso grande amigo empresário Toshiko Egashira, que era da época o Everest Video Chikara Filmes, né, que foi o responsável por trazer esses personagens para o Brasil e vender essa ideia para a TV Manchete, né. Então nós temos discos, LPs, né, daquela época. Quem não teve na época o LP, né, dessas séries, Cavaleiro do Zodíaco, Jaspion, enfim, tem tudo aqui, né, para uma boa lembrança, né, daqueles oitentistas, né, noventistas, e vai ter muito mais coisa, hein? Lá você vai encontrar muitas lembranças daquela época, em que os heróis da criançada no Brasil, sim, eram os heróis japoneses. Sam, agora eu quero subir agora no museu para tirar uma foto com o Jiraiya. Isso, vai lá pilotando a sua moto, tá bom, Roberta? O Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil funciona de terça a domingo, das 13 às 17 horas. E para mais informações, você encontra no link na descrição deste vídeo, tá bom? O programa de estreia no canal do YouTube da TV Bunkyo sobre o tema Sake foi um dos mais acessados do canal. Caso você ainda não tenha assistido, o link tá na descrição logo abaixo. A gente acredita que o Sake é a bebida que mais representa o Japão aqui no Brasil, né, Sam? Sim, com certeza, Roberta. Por isso, no quadro É o Japão no Brasil, a gente foi conhecer uma fábrica de sake aqui no Brasil. Confira agora na reportagem. Fala galera, eu sou o Celso Ishii, estamos aqui com a TV Bunkyo numa matéria super especial. Viajamos até a cidade de Piedade para conhecer como é fabricado o sake. Vocês já conheceram em matérias passadas o sake no restaurante, como se bebe. Agora vamos conhecer como ele é feito, desde a chegada do arroz até o engarrafamento dessa sagrada bebida milenar. Bora lá? Ó pessoal, parece que a gente está chegando aqui, dá pra ver umas luminárias, parece que é um pedacinho do Japão. Tô vendo o Gerson lá, ó. Vamos chamar ele. A gente já foi recebido aqui pelo Gerson, ele é o Toji. Para quem não sabe o que é Toji, ele é o mestre da fábrica. É quem cuida da receita, da qualidade, é quem vai estar explicando um pouquinho hoje pra gente. Vamos conhecer então como o sake é feito na prática? O Gerson vai lá preparar a fábrica pra gente entrar. Enquanto isso eu trouxe umas coisinhas que eu quero mostrar pra vocês. Bom pessoal, estamos chegando aqui. Eu tinha pedido pro Gerson deixar separado pra gente os tipos de arrozes que ele utiliza aqui na fábrica. Não sei se vocês sabem, mas o arroz que o japonês costuma comer, que o grão é menor, fala que ele é mais grudento, é porque é um arroz do tipo de grão curto, porque ele tem mais amido. E o arroz mais do grão longo, que a gente costuma comer aqui no Brasil, ele tem menos amido, então ele fica menos grudento. No caso do sake, o amido é o mais importante no processo de fermentação. É o amido que vai ser transformado em açúcar e depois ele vai virar álcool. Então, para o sake existe um arroz especial que é chamado de sakamai, que é um arroz do tipo grão curto. Existem mais de 100 tipos desse arroz no Japão
E é esse arroz de grão curto que é o melhor arroz para se fazer saquê. E esse arroz de grão longo, ele vai ter uma menor capacidade de fermentação, por isso que é considerado um arroz de pior qualidade para o saquê. Um outro quesito que a gente avalia no arroz é o polimento. O arroz integral, que é considerado mais nutritivo, para o saquê ele tem mais impurezas. Então essas gorduras, proteínas, lipídios, tudo que é considerado mais nutritivo, para o saquê são considerados impurezas. Então o saquê ainda tem um processo de polimento que retira a maioria das impurezas, deixando o grãozinho bem branquinho, que é praticamente o amido puro. Então esse processo, quando você faz um polimento de 30% nesse grão de arroz, você já pode classificar esse saquê como um saquê premium. Enquanto que o saquê feito com arroz sem polimento ou com acréscimo de outros ingredientes, ele é classificado como um saquê comum lá no Japão. Obrigado, Bom, pessoal, finalmente entramos na fábrica. Vamos agora fazer um tour para a gente conhecer como que o saquê é feito. Bom, pessoal, nós estamos aqui no início do processo, que é o polimento do arroz. Qual que é a função do polimento? Em volta do arroz existe uma capa de gordura e proteína. Aí você tira essa capa de gordura e proteína, porque o nosso objetivo é atingir o amido do arroz, que é ele que dá as características frutadas do saquê. Nós desenvolvemos essa máquina aqui no Brasil, ela é composta por pedras especiais que fazem esse polimento. Como vocês podem ver, nossa, quantos por cento ele tem de polimento? Ele está com 30% de polimento, entendeu? Esse é um arroz importado, ele vem do Uruguai, né, que nós importamos para produzir o nosso saquê. Muito bom. E depois desse processo de polimento, o que acontece com o arroz? Após o polimento, se gera um talco nesse arroz. Esse talco tem que ser retirado com uma lavagem, porque não tem sentido você fazer um polimento e manter o próprio pó na fermentação. Então a gente vai fazer várias lavagens até a água permanecer extremamente límpida, para depois ocorrer a hidratação. Deixamos um tempo para a hidratação do arroz, e após esse processo, aí sim o cozimento do arroz. Muito interessante, Gerson. E agora? O que é essa panelona aqui saindo vapor? Bom, como eu falei, após a hidratação, esse processo é o processo de cozimento do arroz. Tá? Qual é o objetivo? Deixar ele propício para que o koji e a levedura possa agir em cima dele. Tá? Depois desse cozimento, o arroz é enviado para os tanques de fermentação, onde se inocula koji e levedura. Legal. E esse koji que o Gerson tá falando, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o que significa. E depois daqui, como que é esse arroz? Ele fica pronto? A gente tá vendo esse daqui? Exatamente. Esse aqui já está pronto aqui, é um arroz que já vai para o resfriamento, porque tem que ter uma temperatura de 35, 30 graus para poder colocar no tanque de fermentação, para não, vamos dizer assim, matar a levedura, entendeu? Tem que estar no ponto certo também de cozimento, para que possa haver o processo perfeito na produção do saquê. E é aqui, pessoal, que a produção vai ficando cada vez mais complexa, porque parte desse arroz vai para o tanque de fermentação e parte desse arroz vai para uma sala que é chamada de sala do koji. É onde a gente vai conhecer agora. Vamos lá? Nossa, então aqui é o quarto secreto, o famoso Koji Room. E o que acontece aqui, Gerson? Bom, aqui, Celso, após o cozimento, o arroz é trazido para essa sala especial, com uma temperatura controlada, com umidade controlada, se faz o desenvolvimento do koji. Vamos ver? Vamos lá ver então. Olha só que interessante, Gerson. Eu só tinha visto isso no Japão antes.
Conta pra gente, o que é isso? Sim, Celso. Após 48 horas de repouso, com temperaturas controladas, umidade controlada, nós vimos essa riqueza da natureza aqui, ó, que é o fungo proliferando. Não sei se vocês podem observar, um arroz ele se torna branco, como se fosse meio nevado, que é o fungo, o próprio fungo em cima do saquê, ou seja, na película externa do saquê. E ele tem um sabor doce, né, Gerson? Porque na verdade esse fungo ele vai transformar o amido em açúcar. Então aqui a gente já vê esse açúcar sendo formado aqui no grão de arroz. E é uma história interessante porque antigamente, há milhares de anos atrás, quando não existia essa técnica, eles cozinhavam arroz e as pessoas mastigavam esse arroz. E através da saliva, na verdade, acontecia esse processo de fermentação. Dizia-se até que tinha que ser mulheres virgens para manter a pureza do saquê. O que você acha disso, Gerson? Não, sim, a história fala exatamente isso, né? Que como eu comentei, a alfa-amilase está presente na saliva do ser humano, né? E com certeza funcionaria no saquê também. Legal, vamos ver como que é então esse arroz no tanque de fermentação? Sim, vamos lá. Bom, Gerson, então depois que o arroz fica pronto lá na sala do Koji, você traz ele para esses tanques? Sim, exatamente. Nesses tanques nós colocamos a água, o Koji e a levedura. Tudo com controle de temperatura para que você tenha o melhor processo da levedura trabalhando na temperatura adequada. Muito interessante, pessoal, porque no calor ou no verão, muitas fábricas de saquê no Japão, eles até fecham, porque a temperatura alta acaba estragando a qualidade do saquê. Sim, agora eu convido você para ver uma fermentação de saquê agora, nesse momento, em loco. Olha que legal, vamos sentir então esse aroma e depois eu quero degustar, hein, Gerson? Chegando na etapa final da filtração, é isso, Gerson? Sim, exatamente. Em filtros especiais, com terras especiais, o produto que era totalmente turvo fica com essa limpidez. Vamos degustar? Com certeza. Olha só esse saquê saindo. Ó, pessoal, no Japão, esse saquê tirado diretamente do filtro, ele tem um nome, ele é chamado de Shiboritate. É o saquê que é fresco. Logo que ele sai do filtro, ele é engarrafado e vendido. Kanpai. Tá muito bom, hein, Gerson? Bom, muito legal esse processo de fermentação, de filtração, de produção do saquê. E depois de filtrado, o que acontece com o saquê? Sim, Celso, depois de filtrado, o saquê passa por uma pasteurização e através de tubulações de inox vem para a nossa linha de engarrafamento para finalização do produto. Aí vocês podem observar o quanto é trabalhoso, né, e bem feito o processo do saquê. Depois de todo o procedimento, vem para a linha de envase para o final do engarrafamento. Vamos então entender um pouquinho como que a gente pode ler o rótulo do saquê. Eu vou mostrar aqui para vocês então. Normalmente o saquê, ele vai vir com uma numeração, tá? Vai vir tudo escrito em japonês, mas vocês procurem pelos números. Então vocês vão achar lá mais ou menos. Se tiver mais 1, mais 2, tudo que é mais, significa que o saquê é seco. E quanto maior o número, mais seco é esse saquê. Se o número for negativo, significa que o saquê é doce. Quanto menor esse número, mais doce vai ser esse saquê, tá? Uma outra informação importante, vocês vão procurar pela um símbolo de porcentagem. Muita gente acha que essa porcentagem é a graduação alcoólica, mas na verdade é a taxa de aproveitamento do arroz. Lembra que a gente passou por aquela etapa de polimento? Pois bem,
essa porcentagem é referente ao aproveitamento. Então, se tiver lá 50%, significa que 50% do arroz está sendo utilizado aqui dentro, tá? Então, você vai saber a qualidade desse saquê e se ele é doce ou se ele é seco. Agora ficou bem mais fácil, né? Que bacana, hein? Eu fiquei até com vontade de repetir aquele nosso brinde que a gente deu lá na estreia do programa, lembra? Lembro, e lembro que nos bastidores você derramou saquê em mim, Roberta. Essa parte a gente deixa pra lá, tá bom? Ai, que mentira. É que eu já tinha tomado muito saquê. A TV Bunkyo fica por aqui. Se você quiser dar sugestões para as próximas matérias, é só escrever aqui nos comentários, deixar seu like e seguir a gente nas redes sociais. Acompanhe também na próxima semana no canal do Bunkyo Digital os bastidores e conteúdos extras deste programa. Certo, Roberta? Certo, tchau! Tchau!